após o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, devolver sem submeter a debate a medida provisória do governo Bolsonaro que visava garantir a liberdade de expressão nas redes sociais, o governo federal enviou ao Congresso um projeto de lei que limita a remoção de conteúdos em redes sociais com mais de 10 milhões de usuários. De acordo com a Secretaria-Geral da Presidência, a medida altera o Marco Civil da Internet e a Lei nº 9.610, que trata de direitos autorais, de forma a explicitar os direitos e as garantias dos usuários de redes sociais e prever regras relacionadas à moderação de conteúdo pelos respectivos provedores. O secretário especial de Cultura do Governo Federal, Mário Frias, explicou: a pedido do presidente, estruturamos o projeto de lei que garante a liberdade de expressão nas redes sociais. Não iremos desistir de impedir a censura. A liberdade é um bem inegociável. O secretário nacional de Direitos Autorais e Propriedade Intelectual da Secretaria Especial de Cultura, Felipe Carmona, acrescentou: não desistiremos de lutar pela liberdade de expressão. A Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República esclareceu: liberdade e transparência nas redes sociais. Presidente Jair Bolsonaro encaminha projeto de lei para garantir direitos dos brasileiros nas redes. Com isso, as provedoras das plataformas terão de apresentar justa causa para excluir e remover conteúdos e usuários. Este projeto de lei segue na mesma linha da medida provisória enviada há alguns dias. A medida não impede a remoção de conteúdos e perfis, apenas combate as arbitrariedades e as exclusões injustificadas e duvidosas que lesam os brasileiros e suas liberdades. Até hoje, não há regras bem definidas que exijam justificativa clara para exclusão de conteúdo e contas em redes sociais. Sem clareza sobre os critérios para exclusões e suspensões, há possibilidade de ações arbitrárias e violações do direito à livre expressão. Liberdade de expressão. Para remover e excluir conteúdos e usuários, o provedor de redes sociais terá de notificar o usuário com clareza quanto às motivações para isso, além de oferecer meios para contestação. Evidentemente, conteúdos criminosos seguem sendo criminosos e já existe amparo legal para combatê-los. O projeto de lei vem justamente para evitar que conteúdos e perfis idôneos recebam, de forma injusta, o mesmo tratamento de criminosos. Com este projeto, cria-se mais transparência quanto ao papel das empresas no controle de conteúdo e mais segurança jurídica aos brasileiros. O governo do Brasil segue buscando meios de aperfeiçoar e garantir todas as justas e morais liberdades desta nação. A deputada Caroline de Toni comentou: Bolsonaro apresenta PL contra a censura nas redes. Todas as atividades econômicas devem se guiar por princípios legais e morais. O médico deve zelar pela vida do paciente. A companhia aérea deve zelar pela segurança dos voos. O restaurante deve respeitar as normas sanitárias vigentes e assim por diante. Mas e quanto às redes sociais? Elas não têm obrigações? Será que podem designar-se juridicamente como veículos de comunicação, mas desempenhar na prática a atividade editorial sobre as publicações de seus usuários? Será que podem lidar com estes de modo desigual e arbitrário, apesar do contrato ser o mesmo para todos? Será que podem te ofertar um espaço de divulgação e armazenamento de conteúdos para mais tarde, sem aviso ou justificativa, excluírem tudo e te deixarem na mão? Bolsonaro está pedindo o mínimo das redes sociais, que justifiquem as exclusões de conteúdo e, assim, abram uma via de diálogo com os usuários. E, a julgar pela reação negativa da grande mídia esquerdista em relação a esse PL, que tenta desconstruí-lo a todo custo, fingindo que não entendeu do que se trata, a proposta é boa mesmo e bateu no ponto certo. O deputado federal Carlos Jordi, por seu turno, argumentou: após a devolução pelo Senado da MP sobre liberdade nas redes sociais, presidente Bolsonaro envia projeto de lei de mesmo conteúdo. A luta pela liberdade de expressão e contra a censura é um dos principais objetivos do presidente.
A deputada Carla Zambelli comemorou a iniciativa. Precisamos ter nossa liberdade de expressão garantida, pois as Big Techs se tornaram um tribunal onde apenas um lado é censurado. Parabéns, presidente Jair Bolsonaro. Liberdade e transparência. O internauta Carlos Ferrari apontou: Lula quer regular a imprensa, já Bolsonaro quer liberdade nas redes sociais para todos, independente de sua orientação política. Bolsonaro é o risco para as liberdades e para a democracia, diz a imprensa. Vai entender. A jurista e deputada estadual Janaína Pascoal abordou o tema em discurso na Assembleia Legislativa de São Paulo, antes da devolução da medida provisória. Janaína Pascoal explicou a importância do tema e mostrou pontos que, em sua opinião, precisariam de aperfeiçoamento. Assista. Obrigada, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência. Cumprimento... Olha aí, ontem eu disse que ia me policiar. E já, de novo, um ex-aluno meu falou: cumprimenta primeiro o povo, depois os deputados. Então, cumprimento cidadãos que nos acompanham, Vossa Excelência o presidente, os colegas deputados aqui presentes, todos os funcionários. Eu queria chamar um pouquinho a reflexão sobre um tema muito importante que está em debate no país, e, haja vista a politização desse tema, o debate acaba ficando superficial demais. É justamente a temática da liberdade de manifestação, de expressão, da liberdade do uso da internet e do poder das plataformas digitais. O senhor presidente, ao meu lado, participou da CPI das fake news. Sei que temos visões bastante diferentes da temática, o que eu sempre respeito, mas eu já há muito tempo, me preocupo com esse poder que foi conferido, né, foi dado, não se sabe nem por qual autoridade, às redes sociais, de excluírem postagens. Vejam, senhores, eu sou da área penal, tenho algumas disciplinas, que hoje estou afastada da USP, mas ministrei várias disciplinas na USP, envolvendo... E é óbvio que eu sou favorável a postagens dessa natureza serem retiradas imediatamente das redes. Você tem uma postagem de gente ensinando é óbvio que eu sempre fui favorável a retirar esse material das redes. O que aconteceu, no entanto, é que no lugar das retiradas se centrarem nesse tipo de postagem, o Twitter, o Face, o Instagram, começaram a exercer censura. Começaram a dizer quais ideias poderiam circular e não poderiam circular, tomando como verdade que toda aquela ideia contrária à predominante entre os formadores de opinião seria fake news. Então, aqui na CPI A Vida na Casa, na CPI que tramitou no Congresso, eu também acompanhei a federal. Esse debate aconteceu, mas, a meu ver, ele aconteceu de maneira muito tímida, porque findou, vamos dizer assim, maculado pelas paixões políticas. Se gosta do político A ou do político B, a gente não conseguiu fazer uma análise técnica. E, novamente, a discussão que está sendo feita em torno desta medida provisória, baixada há alguns dias atrás, alterando o marco civil da internet, está muito superficial. A discussão está superficial. Por quê? Porque é necessário, sim, limitar, vou repetir essa frase, vou falar bem devagar, limitar o poder das plataformas. É interessante que a imprensa está falando como se a MP, a medida provisória, fosse uma censura à população. E é justamente o contrário.
ela é uma medida provisória para limitar o poder, hoje ilimitado, das plataformas retirarem material postado, compartilhado. Então, é uma medida importante, é uma medida necessária. Essas plataformas, elas são manejadas, né, por pessoas indefinidas, por pessoas invisíveis. Nós mesmos tivemos dificuldade para intimar os dirigentes, e quando aparecem, nunca fica claro quem é o grupo que diz o que pode e o que não pode ser publicado. Então, limitar o poder dessas plataformas é uma necessidade. Pode-se discutir se o melhor caminho é medida provisória, é lei, pode-se, mas que é preciso limitar. E que isso não tem nada a ver com censura, muito pelo contrário, isso tem a ver com garantir a liberdade de expressão, né, e de manifestação das redes, né, precisa ser dito. Vossa Excelência me permite concluir um minutinho? O único ponto que eu quero destacar na MP, que eu peço reflexão, é que a MP traz uma lista muito grande de materiais que podem ser retirados de imediato. E alguns daqueles itens, veja, quando tem lá óbvio que tem que tirar de imediato, mas tem alguns incisos muito amplos. Atentado ao Estado, atentado à democracia. Isso depende muito do ponto de vista de quem analisa. Então, talvez, mesmo a medida provisória, precisaria de uma maior definição para limitar as redes e não deixar margem para que elas sigam fazendo o que estão fazendo e que, numa democracia, é inadmissível. Obrigada, senhor presidente.